Eu só tenho resultado de venda se eu te ajudo. Se eu ajudo o meu cliente. Olha só o princípio de Cristo de novo na parada. Né? Se eu não tenho esse princípio de ajudar o meu cliente, eu não vou ter sucesso. O vendedor, ele também tem isso. Ele tem que estar adaptando a sua rota todo dia. Quem é mais antigo já ouviu uma carroça, né? Um cavalo que fica... O cavalo, tu coloca isso aqui na carroça para ele não olhar para os lados e sempre assim. Seguindo. O vendedor não pode ser assim. O vendedor tem que ter uma visão ampla. Né? Entender o seu mercado de maneira ampla. Entenda do que tu está fazendo. Tem que entender de vendas. Segundo, traga pessoas que te completem. Porque tu não vai saber de tudo e tu vai precisar de pessoas que te completem. E terceiro, transparência, verdade. Isso é fundamental. Quantos vendedores não têm orgulho do que fazem e são eles que vão mudar? Eles que mudam, a equipe de venda é que muda a empresa. Sim. Todo vendedor vai ser gerente? Não. Todo vendedor vai ser diretor? Não. Talvez tenha vendedor que entra e pouco tempo sai porque ele não é para aquilo. Não está acostumado a ouvir não. E cada vez mais a gente vai estar em falta de vendedores no mercado. E a IA, me desculpe, não vai substituir. Alguns negócios ela substitui. Ela facilita. Ela facilita. Né? Mas ela não vai substituir um bom vendedor. E aí tu entende que quando tu... não é reforma, não existe reforma. Tem coisa que tu tem que quebrar e fazer de novo. Faça se for preciso. Esse é o grande ponto. Reconstrua tudo do zero, se for preciso. Mas sempre com o princípio da verdade. Tenha isso em primeiro ponto. Turma, esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, que acreditam no poder da transformação e da inspiração. O Instituto Abassi, referência em saúde e emagrecimento. A JRD Construções, construindo sonhos com solidez. A Labiata Store, trazendo elegância e estilo para o dia a dia das mulheres. E a Big Pan, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina, sempre presente com você em todos os momentos. Juntos, eles fazem esse podcast acontecer. Agora vamos para o episódio e já vou pedir para você um favor. Clica aqui no botãozinho de curtir, de compartilhar, se inscreva no canal que vai ajudar essa mensagem a chegar para mais pessoas que precisam. Valeu, bora lá! Resultados não são por acaso, são frutos de métodos, pessoas certas e execução com excelência. Essa é uma das frases do nosso convidado de hoje e eu vou ler um pouquinho para vocês aqui sobre a biografia dele, para vocês entenderem o nível de convidado que está aqui na nossa frente. Ele possui mais de 30 anos de experiência na área comercial, sendo 20 anos com a área de gestão comercial, formado em gestão comercial, especialização em inteligência emocional, liderança, marketing estratégico e empresarial. Além disso, hoje ele está no mercado de alto valor. Então ele só lida com produtos aí de casa de milhões. Casa de milhão. Casa de milhão. E eu tenho um carinho também porque quando a gente apresentou esse projeto, ele foi o primeiro a aceitar o convite e ser o nosso patrocinador. Então, com vocês, Eric Fensler. Ah, e outro ponto, ele também é meu sogro. Meu pai. Marisa. Com vocês, Eric Fensler. Bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. É uma alegria estar aqui com vocês, porque é um projeto que a gente acompanhou, né? Desde o projeto da BF Marketing, agora BF Talks, enfim, todo o projeto de vocês. E é um orgulho, né? É um orgulho para mim. Sem nepotismo, não estou aqui por causa do nepotismo, né? Vou deixar claro isso. Mas é um orgulho estar aqui, obrigado. E a gente ouve a apresentação, assim, a gente vê formação, isso, aquilo, mas eu costumo dizer que eu sou um vendedor. O principal ponto, eu sou um vendedor, com muito orgulho. Que legal. Antes da gente começar, tá? Eu quero entrar muito nessa parte de vendas, porque querendo ou não, o teu currículo já fala por si só. Sim, né? com Todas as certeza. vezes que a gente já conversa sobre isso, a gente já falou sobre essa questão de vendedor também, é um ponto que eu quero abordar. Mas qual que é a história do Eric? Isso é uma história antiga, né? Já tenho os 50, né? Bem, a história do Eric. Sou de Joinville, bairrista, né? Torço pro Joinville Esporte Clube. Futebol não tem muito a ver com vendas, mas é uma paixão. Gosto da cidade que eu vim, tenho muito orgulho da cidade que eu nasci, que eu vim, que eu me criei. Minha família é toda de lá, meu bisavô foi um dos colonizadores da cidade. E nasci numa família tradicional, pai, mãe, irmãos. Cresci num ambiente muito legal, fui uma criança que tive uma vida muito, muito boa. E casei muito cedo. Uhum. Né? Eu casei com 17 anos.
A gente casou muito cedo. E isso talvez me deu muita casca, muita resiliência, porque eu casei, estou com a minha esposa até hoje, são 34 anos, e o casamento te faz crescer. Eu casei, tinha uma filha, a irmã da Beatriz, a Marilyn, e a minha vida foi isso, eu tinha que trabalhar para poder sustentar a minha família, a minha filha. E comecei primeiro num ramo têxtil, mas já focado em vendas, né? Trabalhei quase 8 anos no ramo têxtil, e aí já no ramo têxtil fui parte administrativa, parte comercial, até gerente comercial dessa empresa muito cedo, com 22 anos já era gerente comercial. Legal. E aí resolvi empreender. Resolvi montar uma confecção, era o meu ramo, né? E eu e a minha esposa, sem dinheiro, com uma estrutura familiar legal, que meu pai morava comigo, então me dava ou eu morava com meu pai, né? Então me dava uma segurança, a gente resolveu empreender, montamos uma confecção. Trabalhamos, eu com 22 anos botava as peças embaixo do braço, ia para o Rio de Janeiro, ia para São Paulo. É uma época um pouco diferente, quando a importação não era tão forte. Fiz parcerias com algumas empresas grandes daquela época, já com 22 anos. Porém, infelizmente, eu tomei um grande calote e quebrei. Né? Com 23 anos, eu quebrei a empresa e fiquei um tempo, uns 3 meses desempregado e sem saber o que fazer, desiludido, um momento de muito conturbado no mercado brasileiro, como sempre, né? O mercado brasileiro é muito desafiador. Aí mudei totalmente, fui trabalhar numa empresa, numa montadora de compressores para geladeira. Né? Nada a ver com o que eu fazia, mas era o que eu precisava para sustentar minhas filhas. E posterior a isso, voltei para o ramo comercial, 2 anos depois, e aí se desenrola uma história, entrei no ramo odontológico, já vai para quase 30 anos na odontologia, e aí eu construí uma carreira muito, muito sólida, trabalhando nas principais empresas, nas maiores empresas, e onde hoje eu trabalho, presto serviço para a maior empresa do Brasil em equipamentos odontológicos, é número 1, e hoje ela é uma multinacional, foi comprada pela maior empresa mundial de equipamentos, e eu trabalho, como foi falado, com milhões, né? Eu atendo as principais contas do Brasil, os principais distribuidores estão sobre minha responsabilidade. Mas, de novo, sou vendedor, sempre fui vendedor, desde o início. E tu pegou vamos lá, né? Quando tu começou, tu pegou uma época que o digital não estava em alta. Você foi aquele vendedor de porta. Nem se imaginava no digital. Não existia celular. Olha, parece assim que faz uma eternidade, mas não existia celular. Então, quando eu comecei, era telefone, era fax, era telex. Ninguém sabe o que é isso mais. Era assim que a gente se comunicava, era assim que se mandava os pedidos, era assim que se falava. E aí, quem tinha mais dinheiro, empresas que tinham mais dinheiro, tinha o BIP. A área médica tinha muito BIP, né? Mas os vendedores que tinham mais dinheiro tinham BIP, e é onde recebiam as mensagens. E depois, sim, veio a internet, as mudanças. 2015, 2012, 2015, onde começaram a ter as ascensões, principalmente na área odontológica, dos e-commerce. E agora, hoje a gente só se fala no digital, né? Não conseguimos ter uma empresa hoje sem ter uma visão para o digital. Sim. E agora pensando nessa questão que você pegou essa transição, eu vejo muito hoje que aqueles gurus de internet começam a falar que, cara, venda é técnica, começa a vir toda com aquela pegada. Sim, sim. Eu vejo por um outro lado. A venda, eu acredito que ela é mais relacionamento do que a técnica, né? Porque quando tu tem um relacionamento com o cara, é mais fácil tu vender para ele, né? Com certeza. E nessas 2 eras que tu participou, né? Que tu teve de experiência, qual que tu acha que hoje tá mais fácil para vender? Eu acho que não é uma questão de ser mais fácil ou menos fácil, né? A gente tem que entender que vai pelo menos mais uns 10, 15 anos, quem sabe até uns 20, a gente tem ainda uma transição geracional muito forte. Vão ter pessoas que são da década de 70, que ainda estão acostumadas, não estão 100% no digital e precisam ser atendidas. E aí a gente tem uma presença pessoal muito forte, que elas não estão habituadas tanto assim com o digital, são desconfiadas, e eu tenho que ter habilidade para atender, mesmo de uma forma digital, habilidade para atender essas pessoas. E aí a gente já tem uma geração que nasceu com o celular na mão. Mesmo no digital é relacionamento, tanto no presencial quanto no digital. Eu tenho que ter uma comunicação para criar um relacionamento. Mas o que eu vejo é o seguinte, as empresas médias, pequenas, grandes, elas cometem alguns erros.
O primeiro erro é querer chegar lá na frente sem trabalhar o básico. Né? E o básico vem disso, vem de relacionamento. Vem de eu entender pessoas. Venda é entender pessoas. Eu poder conversar, eu poder saber, entender a dor. Se tinha e ainda se tem no Brasil, algo muito forte de dizer que não deu certo em mais nada, vai ser vendedor. Na minha época também era assim, poxa, tem um trabalho aí para o meu filho, pode ser até de vendedor. E hoje, os cargos que mais são bem pagos no Brasil são vendedores. Quem é vendedor? E aí, às vezes, mesmo assim, ainda tem pessoas que são muito bem remuneradas no Brasil com vendas e ainda elas se apegam a cargo. Eu não sou vendedor, eu sou consultor. Eu não sou vendedor, eu sou executivo. SDR. Começa a vir aqueles nomes. Inside Sales. Cara, tem uma raiva disso, cara. Pô, quer dizer, eu não vou dizer que tenho raiva, mas, pô, eu tenho que ser vendedor. Eu tenho que ser vendedor. E as pessoas esquecem sobre vendas. Eu dou uma palestra e o nome dessa palestra é simplesmente vendedor. É um início, é fazer o simples. Né? Eu não consigo fazer um pão sem passar pelo amassar, sem passar pelo pôr trigo, sem passar pelo pôr fermento, sal. Eu não vou ter esse pão lá na frente feito se eu não começar pelo princípio. E as pessoas querem ir para técnicas, geração de leads, qualificação de leads, funil de vendas. Cara, muita gente nem sabe o que é isso. E para eu chegar lá, eu tenho que fazer o meu básico. E as pessoas não estão fazendo o básico. Esse é o grande problema, de não fazer o básico. E talvez esteja aí o ser mais fácil ou ser mais difícil. Porque vender é entender pessoas, é ter relacionamento, é ouvir. Né? Nós somos... Deus nos mostra como fazer vendas. Porque Ele nos deu uma boca e 2 orelhas. Tá aí, eu tenho que ouvir mais do que falar. E antigamente também se tinha isso. O cara fala pra caramba. O cara fala bem, ele vai ser um baita vendedor. Não. Hoje, o bom vendedor é quem ouve. E aí, com o que ele ouve, ele sabe aplicar. Ele consegue direcionar o cliente. Outro ponto é o ganha-ganha, né? A gente, para ter facilidade na venda, a gente tem que trabalhar parcerias. E relacionamentos é isso, é parcerias. Nem só eu ganho, nem só você ganha. A gente tem que ter uma troca. É isso que faz a venda acontecer, essa troca. Né? Não é diferente. Hoje, eu já bati muita porta, né? E aí quando a gente bate porta, a gente tem que criar estratégias, tem horas que vende, horas que não vende, e como estratégias novas. Eu não posso sentar em cima do problema e ficar chorando, eu tenho que ver o que eu faço com aquilo para me alavancar. Mas hoje eu trabalho com vendas de alto valor, né? Com vendas, são pedidos de grande valor. Não são produtos de alto valor, mas são pedidos que a gente fala aí de 1 milhão, né? 500 mil, 2 milhões. Mas, para que isso aconteça, eu tenho que fazer uma base de relacionamento muito forte entre pessoas, produtos, processos. Relacionamento. Entre esses três pilares. Eu até fui no meu barbeiro esses dias, e aí eu tava conversando com ele, e ele comentou sobre um rapaz do lado, que o cara, ele tem na base de clientes dele 5 pessoas. 5 clientes. Só que esses 5 clientes gera um faturamento de 25 milhões. Nossa. Por mês. Extremamente concentrado. E aí, ele é um dos funcionários mais antigos da empresa. E é um vendedor. Sim. Óbvio. E é o que provavelmente traz mais faturamento para a empresa. É o que mais traz. E aí, tu começa a perceber que, cara, não é a quantidade, é a qualidade. Ele é um cara que tá há muito tempo lá já, só que já tentaram passar a perna nele porque ele ganha na variável também. Claro. E aí, todo mundo que tentou tirar ele da variável foi mandado embora e ele ficou. Justamente porque aqueles clientes falavam assim, se esse cara sair daqui, eu paro de vender tudo. Eu quero acreditar que os clientes, eles comprem mais um produto do que a pessoa. E muitas vezes a pessoa é extremamente importante. Essa correlação, a pessoa vai criar uma história. Né? Ela vai criar uma história. É um risco, né? Quando tu tem poucas empresas, tu atende poucas empresas, então o risco do faturamento é grande. Mas esse relacionamento, como tu falou, o cara vai sair e vai deixar uma lacuna. Há um outro problema, quando tu falou aí de mudar do variável, mudar do variável para o fixo, porque o cara está ganhando muito. Esse é um problema de várias empresas de gestão de empresa. Tem um cara que eu sigo, que é o Lázaro, e ele fala assim, se você está olhando para o teu vendedor e achando que ele está ganhando muito, e está complicado isso para ti, que ele está ganhando muito, é burro.
Porque se ele tá ganhando muito na variável, Eu tu tá também. faturando muito mais. Então, quanto mais o meu vendedor vende, mais eu tô ganhando. Então, a gente trabalha nisso. A variável, quanto mais a minha variável aumenta, mais a minha empresa tá faturando. O cara vai querer vender, É. pô. Vai querer ganhar mais, pô. Claro, o céu tem que ser o limite pro vendedor. É claro. Eu costumo falar que pô, tu pode trazer a melhor palestra, tu pode trazer o melhor cara, tu pode trazer os caras mais feras do mundo comercial, fazer uma palestra motivacional. Ok, ele vai lá dar, uhul, beleza, tamo aí. Segunda-feira é o bolso dele que vai estar contando. Não é o palestrante. Exato. Né? O palestrante tem que trazer técnica, tem que trazer, abrir a mente e tudo. Mas não é só o motivacional. O melhor motivacional é o dinheiro. E se ele não conseguir ter o dinheiro, ele não se motiva. Não se motiva. Então ele tem que ter o dinheiro para se motivar. Claro. Um ponto importante que eu acho que vale a gente falar é que existe uma crença, tem a crença do, pode ser até vendedor, que é uma crença de, vendedor, pô, é um cargo, e hoje é um dos cargos mais bem pagos, mas existe uma outra crença das pessoas de que eu tô vendendo, eu tô incomodando. E essa crença eu percebo muito nos empresários que estão começando, ou um microempreendedor, um autônomo, alguém que está começando dentro do empreendedorismo, precisa vender, mas muitas vezes se trava na hora de vender porque pensa, não, mas eu não quero incomodar, eu não quero empurrar. Como a gente faz para quebrar essa crença, para mudar isso? Vamos lá. A gente... domingo de manhã, bate alguém na tua porta para querer te levar uma palavra. Né? Às vezes tu ensina o papagaio a falar já vou para não atender. Realmente, eu tô usando um trocadilho, né? Mas realmente, às vezes o vendedor ele se torna inconveniente. Né? Para você matar isso é relacionamento. E entender o teu cliente, trazer solução. Você quer solução. Você quer solução. Se bater na porta da tua casa e vier te dar uma solução para você ganhar mais dinheiro, de uma maneira compreensiva, que é isso que o empresário quer, ele quer ganhar mais dinheiro. Né? Lícita, exatamente. É só falando de lícito, tá? Você vai abrir, mas assim, tem que achar essa forma de como eu vou deixar de ser um incômodo para ser uma solução. Mostrar o valor. Mostrar o valor. Né? Como eu faço isso? Aí que tá, o vendedor é despreparado. Ele começa a tirar e não sabe se a munição está correta. Ele tem que entender com quem ele está falando. Com quem eu vou falar? O que eu vendo para você é diferente do que eu vendo para você. Por mais que vocês dois são casados. Mas eu tenho que entender. A mesma coisa que eu fosse te oferecer uma roupa feminina. Você não iria comprar. Ou uma masculina para você. Não é do teu uso. A não ser que eu esteja buscando algo para presentear. Isso, exatamente. Exato. Mas o de uso. Entender o momento de cada um. Exatamente. Então eu tenho que entender o meu cliente e saber o que eu vou oferecer para ele. E aí a gente vem. Se o cara não é meu cliente, eu não vou ser incômodo. Para eu não ser incômodo, ou eu trago uma solução para uma dor dele, uma prestação de serviço, um produto, ou eu trago uma condição comercial muito boa que vai fazer ele deixar de estar com o fornecedor A para um fornecedor B. Lembrando que não é só preço, mas muitas vezes a minha estratégia para eu conseguir um cliente e deixar de ser chato vai ser preço. Eu tenho que usar o preço. Para aí eu poder depois criar um relacionamento e mostrar toda a solução da minha empresa. Mas o grande ponto, assim, para sintetizar a tua pergunta, Beatriz, é entender para quem eu estou oferecendo. Entender com quem eu estou falando. Eu não vou oferecer aquilo que o meu cliente não usa, ou que não é pertinente a ele, ou que não faz sentido para ele. Você guarda-chuva em dia de sol. Exatamente. Mais ou menos isso. Isso me lembrou de uma história, acho que tu até lembra do Joel lá no Empreende Brasil, que ele fala da natação do filho. Não sei se tu já ouviu. Não. Que ele fala assim, cara, eu preciso procurar um professor de natação pro meu filho e eu vou lá buscar algum personal, alguém pra vender e tudo mais. O personal chega lá e ele coloca lá o valor dele, minha hora é R$200, tá? Beleza. Só que se o cara ele vai com uma percepção de, olha, é bom que teu filho aprenda a nadar, por quê? Porque qual que era o dado? Você conhece a quantidade de crianças que se morre afogam nas piscinas de casa? A cada 3 minutos uma criança morre na piscina, tal. E aí tu começa a contar, ele trouxe um dado real, não foi mentira. E aí, no final das contas, só pra resumir, o Joel, ele fala assim, cara, se esse cara me oferece 1 milhão agora pra ensinar meu filho, eu vou pagar. Do meu filho. Porque o filho é valor, é minha preciosidade naquele momento. A questão já nem mais é dinheiro, é tipo, salvar a vida sobre proteção. Ele conseguiu mostrar
uma solução para e criou uma dor. Ele criou uma criou dor um problema que que nem sabia, nem nem imaginava. E aí com a criação da dor, usou o gatilho e depois um gatilho de solução. Dando exemplo, essa semana eu estava conversando com uma empresa e ela precisa de alguém para dar um treinamento de vendas para a equipe. E aí a gente marcou uma reunião, eu conversei com ela, né? E aí, no teor da conversa, eu comecei a mas como é que tá o momento da tua empresa? Quantas vendedoras? Meio uma anamnese, né? Fui falando, perguntando para entender aquilo que eu precisava levar. E aí ela me dá um feedback na hora assim, poxa, eu já falei com mais de 10 pessoas renomadas no mercado que fazem trabalho em empresas de venda. Quando eu procurei elas nem me perguntaram o que eu precisava. Simplesmente mandaram uma proposta comercial. Só queria empurrar. Um pacote pronto. Um pacote pronto. E eu não tenho como fazer isso. Eu falei para ela, eu não tenho como fazer isso. Até para eu saber se eu vou conseguir atender a tua expectativa. Né? Para ver se a minha expertise vai solucionar a tua necessidade. Então eu preciso te entender. E não é só passar, eu não estou aí para pegar o teu dinheiro. Isso é o vendedor. Tem muito vendedor que só quer pegar o dinheiro e vazar. Eu não. Né? Eu quero criar um relacionamento com essa cliente. Né? Criar uma solução para aquilo que ela está sofrendo. Então a gente vê isso também. E essas coisas que prejudicam o vendedor. Né? Porque fica... Criar má fama. Má fama. Fui enrolado por um vendedor. Parece que todo mundo é assim. E hoje, no mundo de hoje, não tem mais espaço para enrolar. Não existe. Tanto voltando à internet, né? A internet te mostra isso. Não dá mais para enrolar. Não tem como tu enrolar. Tá em dúvida, fala com o ChatGPT, ele resolve. Exatamente. As resenhas é o que resolve tudo. O ChatGPT até indica fornecedor para tudo? Tudo. Inclusive, tu comentou até numa questão de gatilho que eu acho muito interessante. E querendo ou não, o cerne todo, a venda em si, você precisa de um storytelling. Né? Tipo, é uma venda, é uma história que tu tem que contar para poder também fazer uma venda em cima disso. Hoje, quais são os gatilhos que tu acha que é mais importante na hora de fazer um storytelling para o cliente ali e falar assim, ó, cara, esses 3 pontos aqui são os ideais que você tem que pegar no gatilho do cara, um gatilho mental mesmo, falar assim, cara, se tu for nisso aqui, é certeiro que tu consegue ali 80% da venda. Eu não sei se dá para dizer que tem gatilho certeiro que vai resolver a venda, né? Porque, de novo, tudo depende de cada um. Né? Tem pessoas que vai ter que trabalhar gatilho de escassez, tem pessoas que tu vai trabalhar gatilho de medo. Então, ou clientes, né? É muito relativo de cliente para cliente qual gatilho tu vai ter que usar. Eu não consigo dizer para ti assim, não, eu uso 3 gatilhos e esses 3 gatilhos vão resolver esse problema. Porque é muito de relacionamento. De novo, voltamos para o relacionamento. Sim. Eu entender cada cliente e poder criar esses gatilhos para cada um e criar nesse storytelling o uso desses gatilhos para o meu cliente. Mas, de novo, se eu não conhecer cada cliente, para ti vai ser de um jeito, para a Beatriz vai ser de outro, para o outro cliente vai ser de outro. Eu tenho que entender esse cliente e usar o gatilho certo para cada cliente. Não há receita de bolo para vendas. Se tu fizer isso, colocar 100% de lead, 50% de leads, 20% de ligações, 10% de qualificação de lead, e você vai fechar. Não existe. Não tem como. A venda é matemática, sim, né? A gente pode criar uma correlação de quanto leads eu preciso para converter quanto. Mas não existe uma receita de bolo. Se tu fizer isso tudo certinho, tu vai vender. Eu posso fazer tudo certinho e não ter resultado. Sim. Porque em algum lugar eu pequei. Então, é muito relacionamento. Novamente, essa palavra ela vem muito, muito forte. A gente criar um relacionamento. Então, acho que muito mais do que eu criar gatilhos para fechar uma venda, eu tenho que criar situações para ter um bom relacionamento. Aonde que eu estou indo? Com quem eu estou andando? O que eu estou fazendo? Qual a minha convivência? Se eu sou um vendedor de carro de milhões, eu não vou fazer academia no meu bairro. Exato. Eu vou fazer uma academia, vou gastar alto. Eu estava ouvindo esses dias, o cara paga 17 mil reais por mês para estar numa academia, mas ele vende Ferrari. E ele está onde o cliente que vende Ferrari, que compra Ferrari está. Né? Então eu tenho que tomar muito atenção e mudar os meus caminhos. Né? Vou dar um exemplo, a gente tem negócio também, tem loja, né? E eu estava em São Paulo trabalhando fornecedores e a gente tem os lugares que a gente vai, os nossos fornecedores. E aí a gente desviou a rota 100 metros.
buscamos fornecedores que nós nem imaginávamos que tinha. Uhum. Com muito mais qualidade do que os nossos, não que os nossos não tenham, mas uma qualidade superior, pelo mesmo preço. Porque a gente saiu da nossa rota normal. Então, o vendedor, ele também tem isso. Ele tem que estar adaptando a sua rota todo dia. Não quem é mais antigo já viu uma carroça, né? Um cavalo que fica... O cavalo, tu coloca isso aqui na carroça para ele não olhar para os lados e sempre assim. Seguido. O vendedor não pode ser assim. O vendedor tem que ter uma visão ampla, né? Entender o seu mercado de maneira ampla. E sempre estar de olho nas oportunidades. A gente tá falando a gente falou um pouco de geração, falou dos gurus, falou sobre essa questão de venda presencial, venda online. Mas, de fato, existe alguma diferença entre a venda presencial e a venda digital? Existe. Existe, para mim, é o posicionamento que eu tenho que ter, a maneira que eu tenho que atender esse cliente. Essa é talvez a única diferença que tenha, de como eu vou atender esse cliente presencialmente. O que aí entra de não ter diferenças é que eu tenho para mim o seguinte: aquilo que eu quero mostrar no meu digital, eu tenho que entregar no meu presencial. Isso não muda, isso tem que ser igual. Mas a forma de você vender e comunicar no teu online para o teu presencial é diferente. Site, para mim, o que vende, isso é muito meu, né? Acho que venda de site é preço e posicionamento das resenhas. Né? Se tu for comprar no Mercado Livre, tu vai ter 10 produtos. Se forem iguais, tu vai ver o melhor preço. E aí, nesse melhor preço, vou dar uma olhada na resenha, ver se entrega o que tem. Então, não tem muito o que você fazer. Né? É o que você apresenta imagem. Agora, uma venda pelo WhatsApp, por exemplo, que você não tem acesso ao teu cliente, é o tempo todo ele está se imaginando, você fazer esse teu cliente se imaginar naquela situação, dependendo do produto. Tá? Mas existem maneiras de atender diferentes. Para mim, são dois extremos. Hoje existe uma visão muito forte, acho que está se quebrando um pouco, mas existe uma visão muito forte ainda de que vendas de alto valor precisa ter o contato mais presencial, mais pessoal. Isso é verdade ou não? Eu te respondo com uma pergunta. Você dá bastante dinheiro para quem tu não conhece? Jamais. Então responde é isso. Você tem que ter contato para grandes valores. Existem situações de compra que, lógico, você não precisa nem conhecer, mas você já sabe qual é o produto, esse produto tem uma garantia. Já tem credibilidade, mas de uma forma, talvez a maioria, eu não dou dinheiro para quem eu não conheço. Para quem não tem resultado. Né? Então, eu tenho que conhecer a pessoa para dar esse dinheiro, para entregar um valor monetário. Né? Então, isso é importante. Aí, te responde um pouco dessa pergunta. Lógico, poxa, eu vou comprar um Porsche, eu sei o que o Porsche me entrega, é um valor agregado gigantesco, e eu vou na revenda em Balneário Camboriú, pode falar o nome, né? Pode. A Boca Mafra, por exemplo, em Balneário Camboriú, que vende Porsche, uma empresa extremamente qualificada, eu não preciso ir lá pessoalmente. Manda um WhatsApp, Manda um WhatsApp, eu quero Porsche, eu te faço o Pix para a Boca Mafra, o cara me entrega na minha casa e vai me entregar num carro de entrega totalmente diferente. Se você olhar pela ABS, vai ver como que é o posicionamento de entrega. É uma vitrine quando vai te entregar. Então, esse caso, eu não preciso ter uma presença. Mas fora isso, eu tenho que ter sim, para ter certeza de onde eu estou colocando meu dinheiro. E tu comentou sobre a loja, né? Que hoje você tem loja, junto com a sua esposa, minha mãe. Tua mãe. Mais conhecida como tua mãe. Mais conhecida como minha mãe, muito parecida comigo, por sinal. Quer dizer, eu sou muito parecida com ela. Você é parecida com ela? Quase nada. Não, fisicamente. O gênio. O gênio foi do pai. Já puxou do pai. Quem me conhece vai perceber. Mas tu comentou sobre isso. Só que lá atrás... Quando eu tinha, sei lá, acabado de nascer, tinha um ano, eu acho, né? Com 23 anos, eu tinha um ano. Sim. Porque eu nasci quando não eu tinha tinha nenhum 22. Ano, acho. Tinha nenhum ano. Vocês tiveram uma empresa, Sim. quebraram a empresa numa situação que, na minha visão, foi até meio traumática, porque imagina, tu vai pra um lugar totalmente diferente, tava em São Paulo, pra vender e leva um golpe, sim, né? Sim. Muito grande. E tu e tua esposa no mesmo empreendimento, 2 filhas... Querendo ou não, é uma situação bem complicada, até traumática.
Como que faz pra ser resiliente ao ponto de pensar, não, eu vou empreender de novo, eu e minha esposa, hoje 100% da renda da mãe vem da loja. Como que faz pra ter essa coragem de empreender de novo? É difícil, tá? Tanto que é que você vê a lacuna de tempo entre 22 e 49, 48 anos para empreender, é um tempo gigante. Eu tinha prometido para mim mesmo que eu nunca mais abriria um negócio próprio. Eu tinha essa crença, esse medo, né? E aí você tem que quebrar esse medo, você tem que entender que são momentos diferentes, experiências diferentes, economias diferentes. Então eu acho que a gente não erra, né? Como diz Napoleão Hill, né? Tu aprende com esses problemas a fazer de maneira diferente. Então hoje a gente está fazendo de uma maneira muito mais diferente do que lá. Hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, a minha esposa, a Cristiane, tivesse a cabeça que ela tem hoje, com certeza nós não teríamos quebrado. Com certeza, nós teríamos passado uma grande dificuldade, mas não teríamos quebrado. Porque a imaturidade daquele momento fez com que eu quebrasse. Porque eu quebrei com pedidos de 10, 20 mil peças em casa. Então, o que era? Era buscar formas de entregar e continuar o negócio. Né? Só que o impacto foi tão grande porque a gente quebrou, contando um pouquinho da história, né? Eu tinha representante que me ajudava nas vendas e eu caí na ingenuidade de autorizar o representante a receber os pagamentos, os ativos de quem me devia. E ele recebeu e não me passou. E aí foi na confiança. Então, confiar demais também é um problema. O fio de bigode é importante, sim, mas nada melhor do que um bom contrato. Exato. A gente ter isso na mão. E dinheiro tem que passar pelo financeiro. Ele tem que ir para o caixa, ter um controle correto. E aí a gente quebrou por isso, por imaturidade. Se a gente tivesse a maturidade que a gente tem hoje... A inteligência emocional para lidar com os problemas, que eu pirei na época. Né? Eu fiquei, acho que 2 meses sem sair de casa, sem querer ver nada, sofri muito com isso. Hoje a gente sabe que aquilo era depressão, né? Mas na época não se falava em depressão. Então eu entrei numa depressão, vontade de tirar a vida, enfim, várias coisas. Mas que também serviram para o meu crescimento e chegar onde eu estou hoje. Criar casca. Né? Então, se você já viu um carro de Fórmula 1, né? É apertado, não é confortável. Mas o cara chega a 300 por hora no final da reta. Então, essa coisa de não ser confortável te deixa melhor a cada dia. Se tu não estiver pronto para estar nesse desconforto, tu não vai crescer. Todo mundo nasceu para ser vendedor? Não. Todo mundo nasceu para ser empresário? Não. Não é. É normal isso. Cada um vai fazer as suas coisas. Né? Todo mundo nasceu para ter uma empresa de marketing? Não. Né? Que senão não teria graça também. Mas aquilo que você está fazendo naquele momento, tu tem que ter passado por uma experiência. Então, essa empresa, essa quebra lá atrás foi traumática, mas foi também algo que nos deu muita inteligência emocional, muita capacidade. Mas, tá, beleza. Naquele momento tu teve aquele medo, aquela crença de não querer mais empreender. Mais. O que mudou? A maturidade. A maturidade fez com que mudasse. E aí, outro ponto, né? Trabalhar CLT é muito bom. Né? Quem fala que CLT não é bom, só se tu ganha muito mal. Já virou até xingamento no TikTok agora. Os adolescentes, eles xingam seu CLT. Seu CLT. Trabalhar no CLT é muito bom, mas ele te limita. É aquilo ali. Tem um teto. É um teto, é aquilo ali. O INSS é os 7 mil, não lembro agora. 7 mil teto e vai caindo, né? Então aquele é o teto. Aonde você consegue ganhar mais? Empreendendo. Seja qual for o teu empreendimento, você vai ganhar mais empreendendo. Mas aí o pessoal tem uma nostalgia, uma visão equivocada. Uma visão equivocada, mas assim, um romantismo. Um romantismo, eu vou ser empreendedor, eu vou trabalhar menos, eu vou ter tempo livre. E aí, falando um pouquinho de geração, né? Geração, se tu conversar com todo mundo que da nova geração, eles acham que é isso, empreender é isso, é ter um CNPJ, vai se formar, vou virar youtuber, nada contra, tá, gente? Deixar bem claro, nada contra. A gente tem que entender, as gerações são momentos diferentes. Mas não dá para ter esse romantismo. É difícil ser empreendedor. Nossa, é muito difícil. A gente vive num país que tem uma taxa tributária gigantesca. A gente vive num país onde não tem incentivos para quem é empreendedor. E tu olha
Hoje, perguntar para qualquer pessoa, tu tem 5 milhões, tu abriria uma indústria? Jamais. Eu abri uma indústria, lidar com gente, lidar com funcionário, máquina, manutenção. Não, nossa visão hoje é pegar esse dinheiro e ir para uma aplicação financeira. Agora, se tu apresentasse isso lá pro meus pais no passado, pô, tem 5 milhões, vão abrir uma indústria, ia abrir. Com certeza. Né? Iam abrir uma indústria. Momentos diferentes. Momentos diferentes. E a gente não pode romantizar. Ser empreendedor, ser empresário, não é fácil. Não é fácil. E eu acho também que não é pra qualquer um. Não é pra todo mundo. Não é pra qualquer um. Porque, pô, vai ter dias que tu vai trabalhar 10, 12, 17 horas, você não vai dormir. Não vai. Tu vai ter que, no outro dia, resolver o problema do teu cliente. Acabou. Não dorme. E o engraçado, vocês têm essa experiência, vocês trabalham junto, né? A gente acorda, eu tenho o meu trabalho, né? Que eu vendo a minha hora para a empresa e eu sou muito chato nisso. O meu horário que é para a empresa, para quem eu vendo as minhas horas, eu compro, não consigo tirar isso. Então, nos meus horários livres, eu tô junto com a minha esposa. Mas eu tenho um escritório em cima de onde é a loja da minha esposa. Né? E a gente tá junto o tempo todo. Então, a gente acorda de manhã cedo, toma um café e a gente já está falando de negócio. O que a gente vai fazer hoje, como que a gente vai fazer, que produto a gente vai trazer, qual a estratégia de venda que a gente vai usar, vai ser feito promoção, não vai ser feito promoção, poxa, a gente precisa 2 vendedoras, 3 vendedoras, uma vendedora. Tu começa assim, às vezes eu acordo de noite, às vezes, e agora eu vou começar a dormir com um bloquinho. Porque já ganhou o caderno hoje. Acordo de noite e começa a ter ideias, assim, não, mas isso tem que fazer. E aí chega amanhã e esqueço. Então, anotar, porque a vida do empreendedor é isso. E as pessoas falam, não, vai viajar, vai se desligar. Como o empreendedor se liga? A gente foi para os Estados Unidos, a gente olhava as coisas e falava, cara, isso aqui é legal para a empresa. Pô, essa ação que eles estão fazendo, olha isso aqui de marketing, olha isso aqui. Aí eu olhava uma coisa, nosso cliente tal vai gostar disso aqui. E tira foto e porque manda. A cabeça não para. E não é só o pequeno, é o grande também. Não sei não é por mal, a gente gosta disso. Sim, a gente faz porque gosta. E para empreender tem que gostar disso, porque senão tu vai pirar, tu vai surtar, porque tu vai estar todo momento pensando na empresa e tu não vai gostar disso. Tu tem que fazer aquilo por paixão. É muito paixão. Né? De novo, não é ser romantismo. É ter paixão por aquilo que você faz. É a vontade de fazer acontecer. A vontade de fazer acontecer. Mas um principal de tudo é querer transbordar na vida das pessoas. Acho que o empreendedor é isso. Não adianta eu querer só pra mim. Eu tenho que transbordar na vida das pessoas. Isso que até eu comentar contigo, porque eu vejo hoje que o empreendedorismo ele é uma porta para que tu consiga entrar na vida de outras pessoas para conseguir ajudar. Exatamente. Não que no CLT tu não consiga. Por exemplo, o cara trabalha com segurança eletrônica, ele conseguiu evitar um assalto. Sim. Pô, ele conseguiu ajudar. Só que todas as empresas estão solucionando algum problema. Só que, cara, aquela enchente que deu ali no Rio Grande do Sul foi um exemplo. Agora, Sim, quem ajudou foi os empresários. Foi os empresários sendo ativo na sociedade. Quem consegue ter mais facilidade para ajudar, empregar, capacitar é o empreendedor. E, de novo, né? Não estamos romantizando nada. Não. É a realidade. Hoje a gente tem, eu comentei com a Cristiane, minha esposa, a gente tem 2 funcionárias, né? E a gente quer ter mais funcionários, a gente quer ter mais loja, a gente quer... Ela é um pouco receosa nisso. Ela mais fala que eu sou o sonhador, né? Ela é o pé no chão. Mas não é o ser sonhador, é o querer crescer para transbordar. E eu fiz uma pergunta para ela. Você entende que a gente já tem 2 funcionárias, a gente já está com a responsabilidade sobre 2 famílias? Exato. A gente tem uma responsabilidade sobre 2 famílias. Né? Se no dia de pagamento não tiver a grana... São 2 famílias. Não é no das 2 famílias que eu vou deixar de dar dinheiro, é na minha. Eu vou tirar da minha para botar dinheiro lá. Isso é muito... E aí a gente quebra o romantismo. E tem uma post que eu vi no Instagram esses dias e pra mim acho que faz todo sentido, e eu e o Gabriel a gente até falou sobre isso. Se você vencer, quem vence com você? Quem tá junto? O empresário, uma indústria que vence, quem vence junto com ela? Quando a indústria ganha um prêmio, quando a indústria cresce, quando a indústria atinge o faturamento esperado, todo mundo, toda empresa vence junto. Então, o empreendedor é isso. Tu não tá vencendo só por ti, tu tá vencendo por ti, pelos funcionários, pelos parceiros, pelos clientes, por todo mundo. E legal quando tu vence e as pessoas que estão ao teu lado comemoram por isso. Aí sim é uma cultura. Porque a gente tem muita empresa que tem cultura, missão, valores. Mas só de parede. Mas quando tu vai pro bebedouro, tu ouve o funcionário falando mal do patrão, funcionário falando mal do outro. É normal isso, infelizmente, né? Que a gente lida com o ser humano. Mas quando tu tem uma empresa que os funcionários comemoram contigo as tuas conquistas, isso é legal. E é isso que a gente está tentando construir, né? Com o empreendedorismo, com a empresa. Eu falo que não é uma loja, é uma empresa, né? Tem que olhar como empresa. A gente está tentando construir
dessa forma. A gente está tentando construir algo melhor para as pessoas. Aí tem muito, aí a gente romantiza, né? A gente vem para o romantismo. O que eu quero deixar de legado? O que eu quero que meus netos, espero ter netos um dia, né? Vai ter. O que eu vou deixar para os meus netos, como meus netos vão olhar. Por quê? Porque eu olho muito para o meu pai. Né? Os netos do meu pai, todos, não as minhas filhas somente, mas todos os netos, olham pro meu pai e dizem assim, cara, aquele cara foi... Pode falar palavrão, não? Pode. Aquele cara foi foda. Aquele cara foi foda. Não por ser meu pai, mas assim, cara... Não, ele era um herói. Aquele cara foi foda. Aquele cara... Então, o que eu quero... Como eu tento imaginar assim, cara, eu tô com uns 50 anos. Tiver uma vida boa, mais 30 anos aí, 35 anos. Pô, o que eu vou... Como meu neto vai me falar, né? Talvez as minhas filhas não, porque as minhas filhas eu cobrei muito. Né? Elas são talvez o que são, porque eu cobrei pra caramba. O vô que estraga. Né? O vô estraga. Mas assim, como o meu neto vai me olhar? Como ele vai estar olhando pra mim? Então, muito é isso. Do que a gente trabalha também é pra isso. Né? De deixar legado. Né? E deixar legado, deixar herança não é só grana. Né? Não é só grana. Bem longe disso, né? Bem longe disso. Mas assim, cara, como vão me olhar? Exato. Que é isso que fica. Tu não tem que trabalhar pensando, não vou ganhar. Claro, ninguém não é entidade filantrópica. A gente trabalha, a gente vende, a gente corre atrás para ganhar dinheiro. Mas uma coisa é certa, o caixão não tem gaveta, vai ficar tudo. Né? Então, como que a galera que conviveu contigo, mas a tua família, em primeiro lugar, vai te olhar? Pô, aquele cara era foda. Ou não, pô, graças a Deus que foi, parou de me incomodar. Né? Acho que isso é um grande ponto. Isso eu tenho pensado bastante. E o ter negócio e o ter empreendedor também é isso. Né? Como eu vou fazer diferente na sociedade? O que eu posso deixar? Como que eu posso ajudar? Eu sempre penso muito assim, eu quero ter 1 milhão ou dar 1 milhão? Eu quero poder dar 1 milhão. Porque se eu posso dar 1 milhão, eu tenho muito mais. Muito mais. Né? Então, e as pessoas acham, eu quero ter 1 milhão, quero ter. As pessoas querem só para ela, só para ela. Não vou dizer que a gente não tenha que pensar nisso também. Que quem tem negócio tem que pensar em lucro. Quem tem venda tem que pensar em lucro. Mas assim, cara, o que eu posso fazer de melhor? Aonde eu posso ajudar? Aonde eu posso ser luz para aquele lugar? Eu acho que isso é um grande ponto. Onde eu posso influenciar positivamente pessoas. Eu acho que isso também é um ponto que o empreendedor pensa. Sem falar nomes, né? Mas a gente vê aí pela internet, a gente tem pessoas que, cara, tem os seus negócios, tira o que deu de custo, sobrou X, sobre esse X tira um percentual e divide com os funcionários. Cara, isso é transbordar. Mas, infelizmente, a grande maioria dos empresários ainda não está nesse ponto. Não consegue muitas vezes estar nesse ponto. Porque às vezes a empresa também não dá lucro, né? De novo, a gente está num país que a gente é guerreiro. Quem tem a sua empresa hoje no Brasil é guerreiro. Né? Empreender. Cara, eu dou muito valor para a empresa que eu trabalho hoje. Não, de novo, eu tenho meus negócios, mas eu dou muito valor para a história da empresa que eu trabalho. Uma empresa de 35 anos. E chegar até onde ela chegou num país como a gente, independente de ser lado A ou lado B, sempre teve dificuldades. Sim. Sim. E os caras com 35 anos passarem todas essas dificuldades e estão ali. De pé. Acabaram de ser vendidos para uma empresa multinacional. Se a empresa multinacional comprou eles, é porque os caras são bons pra caramba. Porque a empresa entrega o que ela promete. Eu olho assim... Então, não sei se todos os funcionários da empresa olham assim, mas eu olho, cara. Eu olho assim porque eu tenho o meu negócio. Eu sei o quanto difícil é ter o meu negócio. O outro lado, né? Eu estou do outro lado. Então, a minha visão de dono é muito grande. Tá? Às vezes, lógico, eu acho que quero mudar algumas coisas. Porque é normal da cabeça da gente. Mas o que eles fizeram até agora é sensacional. Sim. Tu até me lembrou de uma frase de um filósofo que fala: quem não serve, não serve. Que é, cara, Jesus foi o grande exemplo que passou na face da Terra aqui, que serviu as pessoas. Com certeza. E pra que legado maior do que o de Jesus? Mais de 2000 anos. Jesus, eu digo que ele foi um grande vendedor, né? Foi talvez o maior vendedor que existiu. E o princípio da venda dele era servir. Não tinha como não. Por todo lugar que ele passou, por tudo aquilo que ele entregou era servir, né? De novo, a gente não tem que olhar para quem não faz, né? Mas infelizmente as pessoas esqueceram de ajudar, de servir, né? Elas olham para o seu umbigo, olham para as suas necessidades, olham para os seus problemas e esquecem de ajudar. Trazendo isso para a venda, eu só tenho resultado de venda se eu te ajudo, se eu ajudo o meu cliente. Olha só o princípio de Cristo de novo na parada. Né? Se eu não tenho esse princípio de ajudar o meu cliente, eu não vou ter sucesso.
Aí, hoje em dia, né, que bom que está acontecendo isso, já virou clichê, né? Falar, eu sou um empresário cristão. Eu sou... Tem gente que xinga, tem gente que diz, esse cara é balela. Tem vários caras financeiros aí que se converteram e a galera malha o pau. Cara, que bom que se converteram. Que bom que estão buscando alguma coisa. Que bom que existem empresários que estão buscando... mas é modinha. Mas que bom que tem modinha. Essa modinha é boa, Que boa essa modinha, né? Tá pegando. Pô, mas se de 10 empresários, um ficou realmente, ou um está fazendo de coração, que ótimo. É gente que tá progredindo, tá ajudando alguém. Melhorando. Se os outros 9 estão lá só pelo nome, pelo marketing, tudo bem, mas não é comigo que ele vai se ajeitar. Pelo menos tá fazendo marketing. Tá fazendo marketing, tá falando de Deus, tá falando dos princípios de Cristo, mas se um só tá fazendo por realmente com o coração, que bom, que joia. Mas voltando para Cristo, se eu não te servir como meu cliente, se eu não te servir como meu empregado, que entra a gestão, eu deixo de ter resultado. Então eu preciso seguir o que Cristo faz, o que Cristo prega. E aí ele vai falar de verdade. Tu não consegue ser um bom vendedor se tu não for verdadeiro com o teu cliente. Né? Eu vou ser... Cristo fala que eu tenho que ser íntegro. Eu não vou ser um bom vendedor ou um bom parceiro comercial não for íntegro. Existem parceiros, né, mas são momentâneos. Uma relação de durabilidade, eu tenho que seguir os princípios cristãos, senão eu não consigo. Exato. Né? O Eric sempre seguiu os princípios... Não, gente. Eu sou um cara cheio de erros. Eu sou um cara que errou pra caramba. Talvez algumas pessoas que talvez vão olhar o podcast, espero que olhem, vão dizer assim, cara, quem que é esse cara que tá falando aí? Esse cara já errou pra caramba. Caramba, errei. Mas o grande problema não é tu errar, é tu não se arrepender do que tu fez e não fazer uma vida diferente. Eu só consegui melhorar o meu resultado quando eu comecei a fazer diferente. Quando aquilo tudo que eu tinha feito de errado, eu consegui ver como um aprendizado para que eu pudesse fazer diferente. Né? Então esse é o grande X da questão. Não é o que tu errou, mas é o que tu se arrependeu, o que tu mudou para fazer diferente daqui para frente. Muito bom. Tem um ponto que a gente falou bastante aqui sobre ser vendedor, né? Sobre o como ser vendedor, o relacionamento, o viver a venda, né? Viver essa realidade de vendas. Mas a gente tem um público que nos assiste que talvez ele não seja o vendedor, mas ele está gerindo um time de vendedores ou ele está fazendo uma gestão de uma equipe como um todo que tem vendedores ali. Se tu pudesse dar 3 conselhos para esse cara que está fazendo a gestão desse time, para que esse time cresça, evolua, ajude a empresa a crescer, quais seriam? Primeiro, se ele é gestor de vendas, ele vai ter que entender de vendas. Ele vai ter que ser vendedor, não dá. Talvez um bom vendedor jamais seja um bom gerente. E aí tem casos que perto de mim, desses 30 anos que eu sou vendedor, desses 20 anos de gestão, eu já vi um monte de bons vendedores. O cara tinha um resultado fantástico, puxavam ele para ser gerente e acabaram com o cara. Porque o cara não tinha perfil de gestão. Mas se tu vai ser um gestor de vendas, tu tem que, mesmo que não seja o baita vendedor, mas tu tem que entender de vendas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, traga pessoas para perto de você para te ajudar que completam as suas deficiências. Tem que fazer isso. Trazer pessoas para perto de você que completem as suas deficiências. Complementem, né? Que complementem, porque a gente não sabe tudo. Eu sou um cara que não era muito focado em planilhas, não era muito focado na organização. Em todos os meus times eu procurava trazer alguém que soubesse fazer isso. Que entendesse daquilo que eu tinha déficit. E aí as equipes voavam. E talvez o terceiro ponto seja transparente, mesmo que doa. Você tem que ser transparente. As pessoas hoje criam, tem que dar feedback. Cara, não existe feedback. Existe o feedback. Tem o feedback. Porque não, você tem que falar das coisas boas e depois, cara, tu vai ferrar. O sanduíche. Vai romantizar. Não romantiza, cara. Não romantiza. Tu tem que ser real. Eu trabalhei numa multinacional que eles falavam que eu era o cara que demitia mais rápido as pessoas. Assim, cara, como é que tu consegue demitir? E aí tinha que fazer uma entrevista de demissão e o cara sai de lá em 2 minutos te apertando a mão e dando um abraço. Porque eu não romantizava. Cara, eu demiti o cara.
Na verdade, eu não demiti. Ele se demitiu sozinho. Porque o cara, quando se demite, ou a gente demite porque a empresa está passando por uma reestruturação financeira. Sim. E aí, ok, tu tem que linkar São quem tem que sair, são escolhas. Mas ainda assim fica quem é bom. Fica quem é bom. Mas o cara, ninguém demite, o cara se demite. Se tu é demitido numa empresa, eu já fui demitido, né? Talvez fui demitido porque eu não tinha o melhor relacionamento com quem estava na gestão, ou talvez tinham pessoas com melhor resultado que o meu, ok, bora pra frente, né? Mas as pessoas se demitem, tu não demite ninguém. Então eu ia pra entrevista de demissão com as pessoas que eu demitia, assim, cara, não tenho o que te falar. Tu sabe por quê? Porque eu já te avisei até chegar nesse ponto. Transparência, eu fui transparente com você e tu tá sendo desligado e tu já sabe, não vou ficar de boa sorte, precisar de mim pra alguma coisa, eu tô aqui pra te ajudar. Ponto. Era mais rápido. Aí tem gente que vai para demitir o vendedor ou o funcionário e diz, olha, cara, veja bem, todavia, entretanto... Quase que pede desculpa, né? Quase que pede... Cara, não tem. Chegou nessa... O cara tem que ser rápido e objetivo. Não tem como não ser. Contrate devagar e demita rápido. Rápido. Isso eu tenho dificuldade hoje na minha empresa, né, na loja, porque às vezes a gente tá muito próximo, a minha esposa fica muito próximo do negócio. Cria intimidade. Será que... Cara, não adianta, parou de dar resultado. Se tu não entende o porquê não tá dando resultado, tchau, tem que ir. Até isso é um favor que tu faz pra pessoa. Sim. Que ela vai fazer algo, às vezes é libertador pra pessoa, que ela também às vezes não quer pedir a conta. Eu sempre falei, cara, não precisa fazer nada pra eu te demitir. Seja franco comigo, tu não quer mais? Fala, te põe pra rua. Ponto, acabou. Porque às vezes o CLT fica muito, os meus direitos, né? Eu não quero perder meus direitos. Mas, enfim, talvez o último ponto ali, transparência. Tá? Entenda de vendas, dentro dessa tua pergunta. O gestor tem que entender de vendas. Eu tive uma gerente numa empresa que a gente falava com ela, pô, tu tem que ir pra cama. Eu sou gerente, mas eu não gosto de vender. Eu não gosto de venda. Eu disse, cara, como? E era uma multinacional, tá? Tem coisa errada aí. Como que tu chegou aí? Não, me botaram aqui porque... sabe como que é, né? Empresa sem dono, né? Enfim. Mas tu tem que entender de vendas. Só vejo um Adib. Tá nas farmácias, exatamente. na rua. Esse cara gosta, se veste de amarelo, o tênis é amarelo, já tá vendendo acessível. Tênis. Acessível. Tá Esse é o cara. O uniforme da CIMED tá sendo vendido. Tá sendo vendido. Ele criou uma marca, a CIMED. Ele incorporou essa marca. Mas mudou cultura. Quando tu olha a história, mudou cultura. Doeu. Teve gente que saiu. Vai doer. Dói na carne. Mudou a diretoria. Então, para você ser um bom gestor, primeiro, entenda do que tu tá fazendo. Tu tem que entender de vendas. Segundo, traga pessoas que te completem. Porque tu não vai saber de tudo e tu vai precisar de pessoas que te completem. E terceiro, transparência, verdade. Isso é fundamental. Uau. Muito bom. Muito bom. A galera que tá ouvindo aí, hoje é uma aula, né? E eu vou dar um exemplo para vocês. E aí depois, se vocês quiserem, vocês cortam, tá? Fiquem à vontade. Isso aqui é a vida real. Vou dar um exemplo assim, bem da minha vida. Por toda a vida eu fui vendedor e sou vendedor até hoje. Isso tem um preço. O tu ser vendedor tem um preço. Tu viaja muito, tu fica fora, tu não vê filho crescer. Tu tem preço para isso. E aí, as minhas duas filhas, uma tá aqui na minha frente, nunca quero ser vendedor. Nunca vou ser vendedor. O meu pai sofreu um monte. Jamais. Nunca vou ser vendedor. As duas, cara, nunca vou ser vendedor. Hoje são 2 aviões em venda. Tanto a Merlin quanto a Beatriz. Isso para mim é um orgulho. Porque elas compreenderam que venda é o princípio de uma empresa. Se não vender, não tem nada. Não tem nada. mas eu não tenho empresa, eu sou um advogado. Tu tem que vender o teu peixe. Eu sou CLT. Empresa. Tu tem que se vender para crescer na empresa. Exatamente. Se eu quero namorar, eu tenho que vender meu peixe. Claro. Eu tenho que vender. Tu vai se arrumar pra isso, tu vai comprar um presente tu vai entender, legal. Tu vai falar. E aí, se não tiver transparência, vai durar por pouco tempo o teu relacionamento, vai perder. Mas assim, dentro da minha casa eu tinha muito isso. Eu não quero ser vendedor, eu não vou ser vendedor. Meu Deus, o meu pai ficou muito tempo fora por ser vendedor. O meu isso... Cara, e hoje são 2 baita vendedoras. E eu tenho muito orgulho disso. Mas precisou quebrar um padrão? Bastante. Quebrou. Precisou quebrar. Precisou entender que era preciso para crescer ser vendedor. Que vocês têm um negócio de vocês. Sim. Né? E se vocês não forem vendedoras, vocês não vão crescer com o negócio de vocês. Mas isso é legal a gente ter isso, sabe? Essa quebra. Né? Porque era muito ruim pra gente que é vendedor quando dentro da tua casa, né? A gente assim, não gosto que venda. Pô, vendedor, tem
E aí quando tu vê que isso quebrou e se tornaram baitas vendedoras, isso é legal. Isso é bom. A minha esposa, a Cristiane, tua mãe, tu sabe disso. A minha mulher era extremamente fechada, tímida, não falava com ninguém, cumprimentava olhando para baixo. Hoje, o tempo todo é venda, não, conexão. Nem reconhece. Venda. Quem conhecia a Cristiane de Joinville não conhece a Cristiane de Floripa. E isso foi nos últimos 5 anos. 5 anos, 6 anos. 6. Foi uma mudança. O que serviu muito para nós, a gente morou um tempo em São Paulo, e São Paulo a vida é outra, gente. Ou tu se acelera ou tu é passado por cima. E isso contou muito, principalmente na vida da Cristiane. A Cristiane voltou outra pessoa de São Paulo, onde acrescentou muito essa parte empreendedora, mas ela descobriu nesse empreender que ela precisa ser vendedora. Né? Porque nada acontece em nenhum empreendimento e nenhum negócio se não for vendedor. E de novo, falando, simplesmente vendedor. Sim. Tem que ter orgulho. Quantos vendedores não têm orgulho do que fazem e são eles que vão mudar? Eles que mudam, a equipe de venda é que muda a empresa. Sim. Todo vendedor vai ser gerente? Não. Todo vendedor vai ser diretor? Não. Talvez tenha vendedor que entra e pouco tempo sai porque ele não é para aquilo. Não está acostumado a ouvir não. E cada vez mais a gente vai estar em falta de vendedores no mercado. E a IA, me desculpe, não vai substituir. Alguns negócios ela substitui. Ela facilita. Ela facilita. Mas ela não vai substituir um bom vendedor. Não vai nunca. E a gente está em falta. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm mais a necessidade de ter resiliência. Né? Começando por filmes. Por que o filme? Poxa, na minha época, para eu assistir um filme, existia um negócio chamado Blockbuster. Que era aluguel de fita VHS ou depois CD. E aí tu já lidava com a frustração ali. Eu vou alugar um filme. Chegava lá, não tinha, tu tinha que ficar numa lista de espera. Cara, isso depois de um ano e meio que saiu no cinema. Em quanto tempo sai um filme hoje nos streaming? Às vezes mais. Às vezes 3 anos pra sair um filme. Ou demorava 5 anos para ver na tela quente. Inédito, né? Cara, hoje... Inédito, Lagoa Azul. Inédito. 1, 2 e 3. Hoje, você sai um filme no cinema, meses depois, às vezes semanas depois já tá no streaming. Né? E aí você tem acesso. Se for no streaming gato, às vezes no dia seguinte. No dia seguinte. Mas entendo que, mas o que isso tem a ver com vendas? Cara, é resiliência. É entender o não. Hoje ninguém quer ouvir não. E aí tá a culpa de quem tá sendo pai agora também. Sim. Por quê? Deu problema, o filho começou a chorar pedindo alguma coisa. Pega o celular. Ou pega o celular, ou pega isso. Cara, não. O não vai construir a índole da pessoa. Ela vai construir... Tu dá sim hoje para um filho o tempo todo, tu vai criar uma pessoa acomodada. Tu vai mimada, frustrada. Que não sabe lidar com a vida real, né? Hoje eu disse muito não para minhas filhas. Muito não. Às vezes até demais, tá? Mas eu disse muito não. Mas criou quem elas são. Sim. Né? Criou casca, né? Alguns nãos tiveram que ser tratados na terapia. Com certeza. Mas criou a casca que teve. Né? Que era necessário ter esse não. E isso eu espero que quando as minhas filhas tiverem filhos, elas consigam também dar esse não para os seus filhos. Para criar eles melhores. Que aí, cara, eles vão voar. Se a molecada que está nascendo hoje ouvir não, eles vão voar lá na frente. Porque é uma geração que não está acostumada não. Por isso que a gente não está tendo mais vendedor. Se tu olhar representante comercial, tu vai ver representante só velho. Sim. Ou acima de 35, 40 anos. Tem retornado, porque há um tempo atrás, eu lembro que tinha uma preocupação das pessoas com mais idade, 50, 55, 60, 65. Que não tava conseguindo medo porque não conseguia emprego, porque os empresários queriam contratar pessoas mais jovens. Agora, isso está invertendo. Os empresários querem contratar pessoas mais velhas porque tem mais malemolência, jogo de cintura, conseguem lidar melhor com as situações. Então, quer dizer que essa geração tá perdida? Não vejo dessa forma. Não. Eu acho que tem muito a nos acrescentar. Sim. Eu aprendo muito, total, diariamente. Total. Mas virou o jogo. Por quê? Justamente por isso. Por não saber não ter inteligência emocional, não saber lidar com não saber lidar com frustração. A gente tem um vídeo que viralizou uma vez na internet de um menino que ele ganhou um presente de Natal, e daí no presente de Natal a caixa era uma caixa de um carrinho que ele queria muito. E daí quando ele abre, tipo, é uma maçã.
E ele fica Muito bravo, puto, eu vi isso. e ele chora, e aí todo mundo rindo dele e tal. Ele teve um monte de gente defendendo, tipo, ai, como assim? Faz isso com o menino? Que maldade, não sei o que lá. E um monte de gente falou assim, gente, essa é a vida isso, real, essa é a vida. frustração. Essa é A vida vai frustrar igual o tio frustrou. Exatamente. Eu passei, meu Deus, os tios fazendo piada, brincando, zoando, claro, tudo tem seu limite, mas a gente precisa aprender a lidar com frustração. Com certeza. E a gente vai aprender em casa, vai Eu acho aprender que na escola. E foi um ponto positivo acontecer isso nessa geração, cara. Porque a gente tava muito naquela de, não, só os jovens estão vindo para inovar, só os jovens estão vindo aqui para trabalhar. E não, cara. Você pega, por exemplo, um cara de 30, 35, 40, 50 anos, esse cara tem muito mais experiência do que um moleque de 20 anos que querem colocar com certeza. Para inovar, pô. As empresas têm que entender isso, né? Porque hoje é muito comum nas empresas também pedirem um currículo extremamente longo, né? E pagar muito baixo por aquele currículo. Sim. Né? E aí, quando tu tem um currículo extremamente longo, o cara que é jovem não vai conseguir adequar, porque ele não tem acesso a esse currículo. Não tem essa experiência ainda. E quando o cara que tem acesso à experiência não vai pegar, porque o que se paga é muito baixo. Muito baixo. Então, as empresas têm também que tá dentro dessa situação e entender isso também. E saber lidar com as gerações, né? Porque uma coisa que a gente tem percebido muito, a geração, como tu falou assim, nem sempre é sobre dinheiro. Mas muitas vezes a gente motiva o vendedor com uma meta de vendas, para ele receber uma comissão, maior, um bônus. Só que essa geração, ela não é tanto sobre dinheiro. É qualidade. Como é que tu lida com isso? Como é que tu... Então, lidar com essas gerações dentro do mercado de trabalho, acho que nunca a gente teve tantas gerações juntas no mercado de trabalho. Sim. Quem sabe lidar, ganhou. Sim, quem tem a receita desse bolo, consegue levar muito bem. Não é fácil. Não. É muito difícil. É muito difícil tu conseguir agradar todas essas expectativas, né? Um negócio que me chamou muita atenção, eu fui numa palestra, se eu não me engano, foi no CDL de São José, que até vocês me convidaram, e aí tinha um cara que foi a primeira vez que eu ouvi numa palestra sobre inteligência artificial. A primeira pergunta que me chamou a atenção é até onde vai? Ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Aonde vai. A gente não sabe o limite, não sabe se vai ser mais positivo ou negativo. Tem profissões que vão se acabar sim, porque o próprio ser humano vai deixar que se acabe, porque a gente já está vendo muita gente se jogando nas cordas, como a gente falava no passado, em cima da inteligência artificial, e aí, cara, esquece. As empresas vão ver que, eu não preciso pagar esse cara para fazer isso, que é manual que dá para fazer automático. Automatizo. Mas o principal ponto que me chamou a atenção foi o cara falando assim, a geração que mais vai se dar bem com a inteligência artificial é 45 mais. Por quê? Porque tudo depende de um prompt. Tudo depende de um prompt. E quem tem conhecimento, quem tem bagagem, quem tem conteúdo para fazer melhor esse prompt é quem viveu mais. Exato. Não é nem por ser melhor ou pior, mas é pela bagagem de quem viveu mais. Não dá pra esperar que com 17 anos tu tenha a maturidade de 40, mesmo que a gente quisesse. Eu queria ter a cabeça de 40 quando eu tinha 17. Não tem como, porque tu tem que viver. Volta o que eu falei lá atrás. Eu quebrei por quê? Porque eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E não tinha como ter? Não tinha como ter, é o processo. O pai falava assim, quando ele morreu, um pouco antes de ele morrer, ele falou assim, poxa, eu queria ter nascido velho e morrido novo. Tem um filme até, né, que o cara... O Benjamin Button. Isso, exatamente. Então, a ideia... O pai era isso. O pai queria assim, poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 80 e poucos anos lá atrás... Com o gás que quando tinha. Com o gás que eu tinha, cara, eu tinha feito tanta coisa. Isso que ele tinha bastante gás ainda. Gás pra caramba, né? Só tinha uma parte do pulmão. Eric, a gente tá chegando nos minutos finais. Show. Passou rápido, né? Aqui essa mesa, ela tem um contador do relógio que passa diferente. É mais rápido. Passa mais rápido. Mais rápido. Então a gente não consegue sentir quando a gente já viu, já passou uma hora. É que quando o papo é bom, vai, cara. Ele flui muito rápido. E antes da gente finalizar, eu vou te fazer 2 perguntas. Bora. A primeira, eu sei que tu é um cara que lê. Se tivesse que indicar 3 livros, quais seriam eles? Vamos lá. Pode ser para área de vendas, desenvolvimento pessoal. Vendedor primeiro, Arte da Guerra. Né? A Arte da Guerra. Tem que ler. Outra, Método de Venda... Vai me puxar o nome agora aqui. Spin Selling. Spin Selling. Tá? Esse é poderoso. E terceiro, cara,
qualquer livro do Napoleão Hill. Sabia que Qualquer era. livro do Napoleão Hill. É o fã do Napoleão Hill. Eu sou fã do Napoleão Hill. Presentes de Dia dos Pais. Napoleão Hill. Natal, é sempre Napoleão Hill. Qualquer livro de Napoleão Hill, o cara entrega e olhando assim, ele não tá mais entre nós, né? E ele viveu numa época que conviveu com Carnegie, com Henry Ford, com os caras que trouxeram a economia, impulsionaram a economia. Os Estados Unidos cresceram em cima disso. E mesmo assim atual. Mesmo assim atual. E é um cara que tem uma espiritualidade muito legal nas escritas dele. E é bem interessante essa espiritualidade. Eu tô lendo agora dele, que até foram vocês que me deram. Você faz seus próprios milagres. Você pode fazer os seus próprios milagres. Cara, é muito show. É muito show. Então, cada livro que eu leio dele me surpreende. A gente tem vários escritores. Ele deve ter uns 50 livros. Tem muitos livros. Tem muitos livros. Mas assim, a gente tem vários escritores. Eu poderia dar uns 10 livros a mais, mas esses 3 aí... É o principal, é né? o principal. Pra mim, né? Pra mim, Sim. pode não ser... Tem um livro que eu gosto muito pra quem quer ser líder, é Lidere como Jesus. Muito bom. Já li esse. É interessante, é um livro pequeno, mas interessante pra tu ter as bases cristãs e entender, né? Se eu posso dar um quarto livro, né? Claro. Que pra mim é o primeiro. Leia a Bíblia. Esqueça de ler ela como um livro religioso. Esqueça religiosidade. Tenta ler a Bíblia. Se você não é cristão, se você é ateu, enfim, leia a Bíblia. Começa por Provérbios. Parece que eu vou estar sendo clichê do que o pessoal fala. Começa por Provérbios de Salomão, depois leia os 4 evangelhos e aí tu pegue gosto. Mas leia a Bíblia. Ela é um livro de... É o manual da vida. É o manual da vida. E se você quer olhar como gestão, é um livro de gestão. Você consegue entender e fazer coisas para os teus negócios, para a tua vida, para o teu comércio, a partir dali. Tem até dando um gancho agora, que a gente está lendo um livro junto, que é as 25 leis bíblicas do sucesso. E, cara, a base toda, ele não fala só do empreendedorismo, né? Mas ele fala da vida pessoal, claro, no geral. Sucesso no geral, né? As pessoas falam de sucesso como carreira, né? Mas Exato. Sucesso é todas as áreas da vida. Né? Cara, a base toda dele na Bíblia é Provérbios. Sim. É Provérbios. O cara que ele quer pegar o manual e é só... Provérbios. E foi um cara bobo que escreveu, né? Só foi Salomão. Só foi Salomão. Só foi Provérbios Salomão. e Eclesiastes ali, cara. É o homem mais rico que já existiu. Interessante, né? Quando a gente fala do homem mais rico que existiu, se for olhar o contexto histórico todo, teve gente com mais dinheiro do que ele. Né? Mas ele foi mais rico. Por tudo que ele viveu. Poder. Mentalidade. E assim, se vendas é sobre pessoas, é sobre relacionamentos, pra que um livro melhor pra falar sobre pessoas e relacionamentos do que a Bíblia? Um cara que há mais de 2000 anos continua sendo influência pra milhões, bilhões de pessoas? Cara, tentar entender o que Cristo fez e os 12, e aí vamos pra gestão, né? Que vai responder aquela pergunta, talvez, aquelas 3 pontos ali, né? Do gestor. Cara, ele lidou com Pedro. Né? Rebelde. Pedro é o melhor de todos. Pra mim, eu acho Pedro top também. Mas ele lidou com Pedro. Cada um lidou com Tomé, que não acreditava nele. Via e não acreditava. Lidou com Judas, que a princípio era o mais inteligente e foi quem traiu ele. Então, cara, isso é gestão. Como que eu lido com isso? Exato. Né? E conseguiu delegar ao ponto de que esses 12 formaram quantos discípulos? Sim. E levaram... Milhares. Propagaram, a gente tá falando aí até hoje. Tenta entender essa história, talvez não como religiosidade, não como parte espiritual. Ela vai te levar para. Mas se tu quiser ler, não leia como espiritual. Olhe como um livro que você fosse ler Harry Potter, né? Um manual. Como um livro qualquer, entre aspas. Ele vai mudar a vida, com certeza. Muito bom. E a última pergunta agora. Se tu tivesse que dar uma dica, um conselho, um insight, qualquer coisa em relação a vendas, a vida pessoal, empresarial, enfim, aquilo que está no teu coração que você sente que mudaria a vida da pessoa. E essa mensagem ela vai chegar para qualquer pessoa, qualquer canto do mundo. Qual seria? Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade. Arrependimento é o primeiro. Se arrependa, perdoe, construa coisas novas. Tenha pessoas ao seu lado que queiram o teu bem. Cresça com as pessoas. Ninguém cresce sozinho. Respeito,
amor, dedicação. Isso são princípios de tudo, né? Eu posso dizer que tem um Eric que existiu até 2019 e um Eric que existiu depois de 2019. Uma mudança bem, bem radical. E aí eu encontrei uma nova maneira, com perdão, dedicação, verdade. O primeiro ponto de tudo isso, verdade. Seja verdadeiro. A verdade dói, gente. A verdade dói. Mas cura. Mais cura. Às vezes é a verdade até de tu pegar o telefone e falar para um cliente teu, dar uma desculpa qualquer que não é verdadeira. Não faça isso. Não faça isso. Lá na frente vai abrir uma porta para um monte de problema. É dolorido falar a verdade, mas faça. Qualquer coisa, simples. Verdade. Faça com que a verdade mude a sua vida. Não fuja disso. A gente tem como princípio hoje na empresa, o primeiro ponto, verdade. Ela vai doer? Pode doer. Vai te fazer perder venda? Pode fazer perder venda. Mas a tua consciência e a tua tranquilidade não tem preço. Tá? E tem alguém do teu lado. Não fique sozinho. Se hoje tu tá solteiro ou se separou, enfim, traga alguém para perto de ti que brilhe os olhos pelo teu sucesso, que você possa brilhar os olhos pelo sucesso ou sonhe junto. Né? Sonhe junto. Acho que esse é o grande ponto. Sonhar junto. Né? E tenha família. Tenham pessoas que te querem bem. Em algum momento da minha vida foi muito difícil a reconquista. Foi muito difícil. Mas foi necessário. Foi necessário. E aí tu entende que quando tu... não é reforma, não existe reforma. Tem coisa que tu tem que quebrar e fazer de novo. Faça se for preciso. Esse é o grande ponto. Reconstrua tudo do zero, se for preciso. Mas sempre com o princípio da verdade. Tenha isso em primeiro ponto. Muito bom. Muito bom. E se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o Eric, conhecer sobre a loja, onde que elas procuram, onde que elas acham? Vamos lá. No SPC Serasa, não, brincadeira, não acho, não. No meu Instagram, @EricFentzlav Jr., nome complicado, complexo. A gente coloca na tela A gente depois. coloca na tela depois. A loja, @Labiata Store. A empresa para quem eu trabalho hoje, sou o gestor de grandes contas, Schuster na Web. Inclusive aí, Labiata Store, patrocinadora. E ali pelo meu Instagram, consegue contato comigo, eu respondo, estou bem alinhado. Meu LinkedIn também é meu nome. Meu LinkedIn, eu sou bem ativo no LinkedIn, tenho muito mais do que no próprio Instagram, eu tenho bastante conteúdo no LinkedIn. Então, pelo meu nome, tudo vai pelo nome. Como é um nome fácil de escrever, não tem outro, tá? Não tem outro. É só botar Eric Fentzlav, vai achar. Tá bom? É complicado escrever, eles vão escrever depois ali embaixo para ficar tudo legal. Não, tá bom? Fechou. Agradeço pela oportunidade. É muito bom fazer parte desse sonho de vocês. Tenho muito orgulho do que vocês se tornaram e estão se tornando. Né? Isso para mim é um privilégio. Conhecer, né? Que começou um pouquinho turbulento, né? Isso é para um outro podcast. Isso é outro podcast. Tá? Outro podcast. Mas eu fico muito feliz com esse crescimento e poder fazer parte disso. Acho que isso é legal. E para mim eu tenho muito orgulho de hoje estar aqui com vocês sentado nessa mesa. Uma mesa que já passou pessoas importantíssimas. E eu poder estar sentado desse lado aqui, para mim, é um orgulho tremendo. E algo que eu deixo para vocês. Continuem do jeito que vocês estão. Não mude nada. Ajudem pessoas como vocês têm ajudado. Conectem pessoas como vocês têm conectado. Vocês vão crescer muito. Eu vou contar uma breve história aqui antes da gente encerrar. Teve uma vez que a gente estava viajando para Joinville. E aí a gente entrou num papo dentro do carro e... Eu não tava, né? Tu tava? Eu tava? Tava tu e a Cris. A gente num papo, e conversa vai, conversa vem. Começou um papo cabeça e tal. Aí tu virou e falou pra gente assim, cara, se a gente botasse uma câmera aqui agora, fazendo um mastermind... Dava um podcast. A gente teria ajudado muita gente. Com certeza. E tu foi a primeira pessoa que ajudou a gente a fazer o podcast. Então, a gente é muito grato. Muito grato mesmo. Obrigado pela parceria, por tudo. Até porque você me deu essa pessoa maravilhosa aqui. Já avisei, né? Avisou? Muito mal. Não. Eu deixei muito claro o produto que você estava levando. Ele foi um vendedor bem transparente. Bem transparente. E foi a primeira pessoa que a gente falou e aceitou. Então, a gente agradece muito porque, realmente, esse aqui é um canal que a gente quer levar pessoas, histórias de verdade. É um canal de bênção. E já está sendo, tá? Com certeza já está sendo. Já está sendo um canal de... Eu tenho assistido alguns podcasts e já está sendo. Com certeza. Para mim já me ajudou bastante coisas.
Coisa boa. Tá. E a gente agradece de verdade a tua participação e com certeza futuramente vai ter mais, né? Obrigado, estou à disposição de E vocês. na próxima, empreendendo 100% lá. Com certeza, com certeza. Não que já não esteja, né? E, pessoal, se você tá aí e tá aí até agora, eu vou te pedir uma coisa muito importante. Segue a gente no Instagram, @bf.mktstudio. Também segue o BF Talks lá no Instagram, lá vão sair os cortes, lá saem também as divulgações do nosso podcast, todo o nosso material. Segue também o Gabriel F. Baptista no Instagram. Beatriz Fensler também, eu vou botar aqui, né? Pra vocês me encontrarem também no Instagram. Acompanhem e, o mais importante, se inscrevam no nosso canal. Curtam esse episódio se vocês gostaram. Deixe seu comentário aqui no nosso podcast. Deixe a sua avaliação no podcast, no Apple Podcasts. Deixe lá seus 5 estrelas para que esse episódio possa chegar ainda mais longe. Se você quer abençoar outras pessoas também com essa mensagem, com esse conteúdo, com esses insights que foram sensacionais, compartilha esse material, compartilha o nosso canal para que chegue ainda mais longe. Se me permitir, nesse ano eu fiz o meu merchan também, né? Faça. Fica à vontade. Por mais que eu tenha empresa, por mais que eu trabalhe para alguém, eu também presto serviço de assessoria, treinamento de vendas. Então, se você precisar, consultoria, um pequeno empresário, médio empresário, alguém que precise, ou individual, precisa de alguma mentoria, me procura lá no Instagram, no LinkedIn, que eu posso auxiliar. Tá E a gente é suspeito de falar, né? Mas assim, cara, bom, vocês já viram a aula que foi hoje, né? Exatamente. Fechou, pessoal. Até mais. Até.